Inicialmente eu tinha entrado para poder apresentar meu parceiro, né? Meu noivo barra noiva, que é Vanilton Matias, importado lá do Ceará. Dei uma aula aí falando para vocês sobre algumas categorizações da biologia, relacionando fotossíntese, bioenergética, que vem sendo bem trabalhada dentro dos últimos anos. Vai voltar a cair esse ano, tá? Por exemplo, na prova do ano de 2020, 2019, tivemos aí a parte bioenergética, sempre com respiração intracelular aeróbia, beleza? Só que aí eu acho que a nossa escolha foi muito boa no sentido de fotossíntese, que já faz um tempinho que não é detalhado dentro da prova do Enem. Você lembrou fotossíntese, enveredou com cadeia alimentar, viu dentro dessa celeuma de conteúdos de biologia, que biologia é muito massa, né? Eu sei que é a melhor disciplina que você está vendo aqui, estava na expectativa, já viu a aula de Vanilton, aula não, né? Um show de aula com cadeia alimentar, fotossíntese bioenergética e digestório, você acabou de ver isso aqui, e vai ver um assunto que sempre, mas sempre mesmo vai cair dentro do Enem, que é a biotecnologia, beleza? Existem habilidades e competências focadas em biotecnologia. Então, todo ano vai cair algo sobre biotecnologia. Nem se preocupe em relação a isso. Então, eu trouxe aqui algo para que a gente possa desfrutar e você possa aprender conosco aqui também, tá? Você está em casa, você começou a ver agora, você começou a desenvolver conhecimento em relação à biotecnologia, tá? O que é que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar as ferramentas genéticas que eu sou apaixonado, de verdade. Eu estava, né, nessa semana trabalhando com o pessoal lá de Juazeiro e trabalhando com o pessoal lá do Ceará, o pessoal de Brejo Santo, e a gente trabalhou um pouco de biotecnologia. É um assunto que envereda para citogenética, tem genética de DNA e RNA, ou seja, a gente trabalha bioquímica também. E biotecnologia, não tem nada em biologia que eu não goste, mas eu sou extremamente apaixonado por biotecnologia. E vocês precisam ser apaixonados por biotecnologia, porque vai cair no Enem. Todo ano cai no Enem. Professor, mas a genética que é mais difícil é a mendeliana. Não, eles podem querer também aumentar o nível. Vocês estão vendo aqui atrás alguém que está fazendo aquele teste, né, da naso e orofaringe. Estamos ainda em pandemia. Friso que todos nós que estamos aqui, participando da aula, professores, nossos amigos e colaboradores, está todo mundo vacinado. Eu peguei Covid, mas a minha foi muito leve, graças a Deus. Depois tomei a primeira dose, segunda dose, estou tomando Red Bull, né? É isso aí que é importante para a gente. Já terei foto aí da geladeira da gente, aqui da oficina de estudos. Red Bull à vontade para mim. Calma, você vem para cá, em presencial a gente consegue. Se você estiver aqui conosco, no online eu não vou conseguir mandar para você não. A energia que a gente tem, a gente vai emanando aqui via online para vocês. Mas bebê, deixa comigo, eu faço isso por vocês, beleza? Veja, se a gente tivesse no presencial, eu iria olhar no olho de cada um e dizer, dê bom dia à pessoa que está ao seu lado, mas por favor, me dê bom dia ali, coloque aí para mim bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quero ver o bom dia ali para me sentir aí acolhido, cheio de energia. Eu já estou com muita energia. Sempre eu tenho energia, mas me dê bom dia aí, vai, bom dia, bom dia, bom dia, suba eu, bom dia, para que esse bom dia chegue na casa de todo mundo, para que ele possa brilhantar o dia a dia de todo mundo, com um final de semana de muito conhecimento, de muita energia, com uma equipe topada. Queridos, a gente tem gente aqui de Fortaleza, Piauí, Camaragibe, a gente tem gente de tudo que é lugar aqui, beleza? Então, vocês viram o Príncipe da Química, já viu Galo, Calopsita, Timão e Pumba. Aqui tem muitos artistas, de boa? Só que a gente se doa demais por vocês e para vocês, não só na minha disciplina, mas em todas as disciplinas. A gente realmente faz tremer. E em relação à equipe, meu querido, pense que equipe forte e maravilhosa. Vem comigo aqui, vem. Biotecnologia, queridos, vê só. De repente, você vai ter que viajar. E tem que provar que não está com Covid. E você vai ter que fazer alguns testes rápidos. Um deles é o teste de coleta de naso e orofaringe. Se você já fez, é extremamente desconfortável. Onde eles vão pegar um suave, que é um cotonete desse tamanho, e vão colocar na tua naso e orofaringe. Parece que vai lá na tua meninge e vai ficar rodando no teu cérebro e dói isso. Eles vão coletar secreções que tenham o vírus, o SARS-CoV-2, caso ele esteja lá. Em meio a uma pandemia, eu tenho que entender bem sobre o que eu estou lutando. Estamos em uma pandemia causada por um vírus de RNA, que é o SARS-CoV-2. Mas veja,
Você para pensar e vê a chamada RT-PCR, a tão falada RT-PCR. E eu preciso dizer a vocês, e você precisa saber por causa da prova. Ah, professor, então quer dizer que vai cair esse vírus na prova desse ano? Não, eu não aposto, não. Mas eu aposto essa ferramenta biotecnológica, que é a reação em cadeia da polimerase. Mentalmente, repita aí para você, vá. Reação em cadeia da polimerase, PCR. Só que essa PCR, falada na prova, falada na pandemia de agora, quer dizer, falada na pandemia de agora, aparenta que vai ter outra. Não vai ter outra. Falado nesta única pandemia, né, que não vai ter outra não, Jesus Cristo, pelo amor de Deus, Jesus salva a gente. Não, deixa de ter pandemia mais não. Essa RT-PCR é porque esse RT é a transcriptase reversa. Então, eu trouxe aqui uma figura bem legal para vocês. Você que está em casa, está observando bem. Tem aqui um indivíduo fazendo a coleta com o suave. Olha onde o suave vai. Nasoioorofaringe. Pega lá dentro, porque ele vai coletar a secreção que possa estar com o vírus. De boa na lagoa? Vai pegar a secreção lá dentro mesmo. Aí pega, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui o SARS-CoV-2. Vocês estão vendo o SARS-CoV-2, onde ele tem as espículas virais, a spike, não são as únicas, isso aí é o envelope viral dele, onde muitas das vacinas hoje que estão sendo utilizadas, elas têm o material genético para gerar essas proteínas, beleza? Aí, ó, essas espículas virais é aquele detalhamento que você sabe muito bem, é a ligação chave-fechadura, onde essas proteínas ele vai utilizar para se encaixar em glicoproteína de célula. Você já ouviu falar nelas? Nossas células têm 2 receptores para esse vírus, ou mais. A ACE2 e a TMPRSS2. Anote, vá. O SARS-CoV-2 tem 2 receptores. Está vendo ali o receptor? Ali tem um receptor, que é o ACE2, que é a ACE2, tá? Que é uma proteína de membrana da nossa célula. Veja que o vírus reconheceu a proteína ACE2, só que tem outra. Escreva aí, vá. TMPRSS2. Olha, veja que o nome dela é imenso, eu estou colocando só a sigla. TMPRSS2. É uma outra proteína que o vírus também reconhece em nossas células para poder parasitar. Aí vê só. Lembre que esse SARS-CoV-2 é um RNA vírus. E essa reação em cadeia da polimerase é um método de amplificar DNA. Vem comigo aqui, vê só. Imagine que cena de um crime. Eu encontrei lá um bulbo capilar. Eu não sei se esse bulbo capilar é da vítima, ou é do suposto assassino, ou de uma outra pessoa que havia passado naquele local e deixou aquele fio de cabelo. E eu vou analisar, só que, caraca, aquele bulbo capilar tem uma concentração de DNA muito pequena. Eu, então, tenho poucos testes para poder realizar. E nesses poucos testes, pode ser que não sobre muito DNA. Isso acontecia até a década de 90. Meu Deus, cena de crime. Quem será que matou essa pessoa? Então, eu achei um fio de cabelo. Só que a quantidade de DNA é escassa. Então, até 1992, nós não conseguiríamos ter testes muito amplos, pois naquele fio de cabelo tem uma quantidade de DNA muito pequena. Eis que surge, meados de 92, a reação em cadeia da polimerase. É um método hoje utilizado em máquinas, existem máquinas de PCR, onde você pega o DNA que você achou, você coleta esse DNA que está em baixa concentração e a máquina tira cópias do DNA. Olha que maravilha. Com aquele bulbo capilar, eu só poderia fazer 2, 3 testes e poderia ser que esses testes não me dessem a certeza a quem pertenceria aquele DNA. Mas agora não, queridos. Depois da PCR, eu pego um DNA, coloco na máquina, em questões de poucos minutos, aquele DNA é amplificado. Coloca essa palavra aí, tá? Esse termo, amplificação de DNA. O teu Enem vai trabalhar isso, tá? Amplificação de DNA. Professor, o que é isso? Amplificação de DNA. É quando a máquina vai tirar cópias de um DNA. Então, imagine. Antes eu tinha um bloco muito pequenininho. Naquele fio de cabelo que eu achei na cena de um crime. Eu só poderia fazer 2, 3 testes. E pode ser que esses testes não me assegurariam a quem pertence aquele DNA. Agora não, povo, acabou-se. Depois da reação em cadeia da polimerase, aquele DNA pode ser amplificado. Aquele DNA ele pode ser copiado milhões de vezes. Aí eu fico tranquilo. Eu faço uma biblioteca de DNA.
Eu guardo aqueles DNAs, todos eles iguais, frise isso, todos eles iguais, eu guardei aquilo para mim. Quando eu guardei para mim, eu agora posso fazer quantas vezes eu quiser, os testes que eu quiser, e eu encontrarei de forma mais coerente a quem pertence aquele DNA. Pode ser da vítima, inclusive, mas agora eu consigo desmembrar. Eu consigo chegar com vários testes. Antes eu podia fazer 1 ou 2, agora não, eu posso fazer 100, 200, 300 e otimizar a quem pertence aquele DNA, beleza? Me dê um feedback aí, vocês entenderam o que eu falei, todo mundo entendeu para que serve a PCR, que é para tirar cópias de um mesmo DNA, me entendeu? Coloca aí, sim, sim, não, não, eu explico quantas vezes forem necessárias, coloca aí, sim, sim, não, não. Todo mundo entendeu o que é PCR, que é uma máquina, que é um procedimento onde eu vou tirar cópias de um mesmo DNA, de boa na lagoa? Aí vem comigo, vê só. No caso desse RT-PCR, a bronca é o seguinte, a máquina reconhece DNA. Eu tenho que amplificar DNA, show de bola, valeu pela participação de vocês. Eu tenho que reconhecer DNA, só que o vírus, professor, é de RNA, como é que eu vou fazer agora? Calma, benção, fica tranquilo. Por isso que essa RT-PCR, ela não é uma PCR comum, ela é uma RT-PCR. Eu pego o vírus de RNA, beleza? Não é o material genético dele? Só que antes de colocar na máquina, só que a máquina reconhece DNA, eu coloco, tá vendo ali, ó, a transcriptase reversa, meu querido. Sabe a transcriptase reversa? Que você encontra no vírus do HIV, no vírus do HTLV, que causa, por exemplo, leucemia, no Zika vírus, que causou muita microcefalia aqui na região Nordeste, inclusive muito especificamente aqui em Recife. Olha os vírus que eu falei, são os retrovírus Zika, vírus da AIDS, beleza? E o HTLV, que é o que causa leucemia na nossa espécie. Você está ganhando um bônus. Você está percebendo 3 vírus, retrovírus, que possuem essa enzima aqui, povo. Ah, professor, tu está dizendo que o SARS-CoV-2 é também? Não. Eu pego o RNA que eu coloquei, que eu coletei da naso e orofaringe. Aí, se eu colocar o RNA na máquina, a máquina não reconhece. A máquina não tem que reconhecer DNA para poder tirar cópias dele. Opa! Aí eita, mas na naso e orofaringe eu só achei um pouquinho só de RNA. Fica tranquilo? A máquina vai dar conta do recado. Só que antes de jogar o material genético do vírus na máquina, eu coloco a transcriptase reversa. O que é que ela faz? Ela lê o RNA e produz filamentos de DNA. Cheguei onde eu queria. Olha aqui, ó. Leu o RNA do vírus e produziu DNA. Eu agora, simples. É só um DNAzinho, às vezes monofilamentar ou bifilamentar, mas está pouquinho. Eu não tenho certeza se aquele material genético é do vírus. Calma, eu vou ter certeza agora. Eu jogo na máquina e essa máquina vai fazer, ó, três etapas. Etapas essas onde eu vou aumentar a temperatura. Vai aqui, ó. Aqui você está vendo, ó, desnaturação, anelamento, está vendo aqui? E a extensão. Anote isso. A máquina de PCR vai fazer a desnaturação, anelamento e a extensão. Viu o que ela faz? Ó, aqui onde vocês estão percebendo aí na tela, aí na sua casa, onde quer que vocês estejam, essa desnaturação é porque o DNA ele precisa abrir para poder ser copiado de uma forma artificial. Então, o DNA agora, quando eu aumento a temperatura de 92, 94, 96 graus Celsius, é para existir uma desnaturação de ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio que você sabe muito bem, que liga o bifilamento, tá? Eu agora, na fase de anelamento, eu adiciono os RNAs primers. Ou seja, são aqueles filamentos de RNA que vão direcionar a duplicação do DNA. E, por último, a extensão. Só que eu quero que vocês saibam que na RT-PCR agora, essa é a parte técnica. Eu quero que vocês saibam o que é a PCR. A reação em cadeia da polimerase é um procedimento de amplificar o DNA, de tirar cópias de um mesmo DNA, porque se eu fosse fazer 1 ou 2 testes, era a quantidade que eu conseguiria com aquela concentração de DNA. Agora não, queridos. Eu posso fazer 100, 200, 300, porque eu tenho uma forma de tirar cópias de um mesmo DNA. Só que o vírus, povo, é um vírus de RNA. Esse vírus de RNA,
e a máquina não iria reconhecê-lo. Por isso que é uma RT-PCR, a transcriptase reversa, ó. Vai ler o RNA, produzir um DNA complementar, monofilamentar, duplica esse DNA, eu fiz, acabou, papai. Eu pego agora esse DNA, jogo na máquina e ela sozinha vai fazer fase de desnaturação, anelamento e depois a DNA polimerase tome a produzir um montão de DNA. E eu posso fazer a quantidade de testes que eu quiser para poder descobrir se aquele material genético é do vírus ou aquele material genético pertence às minhas células. Beleza? Todo mundo de boa, todo mundo entendeu isso aqui. Deixa eu ver, ali tem alguém perguntando. Deixa eu ver. Estão perguntando se vai ficar salvo. Eu acho que sim, né? A gente vai ficar salvo no YouTube ou não? Não, não vai ficar salvo. Então você tem que participar aqui do ao vivo conosco. Perdeu, papai. Aula com equipe como essa. Tu perder de assistir agora, pode não. Então, não vai ficar. A gente vai estar trabalhando aqui online para que vocês possam, inclusive, tirar suas dúvidas agora, tá? Me dê um feedback. Vocês entenderam o que é uma reação em cadeia da polimerase? E aí, todo mundo entendeu o que é uma máquina, que é um processo biotecnológico, é uma ferramenta genética para poder tirar cópias de um mesmo DNA e eu possa otimizar os meus estudos. Me dê ali um ok, por favor. E aí, massa. Como saber diferenciar dos dois? Boa, lembrem-se, as mulheres, como sempre, são maravilhosas. O vírus já foi sequenciado, povo. E sabe quem sequenciou? Duas mulheres, uma aluna de doutorado e a professora, sequenciaram o material genético dos vírus. E a partir desse sequenciamento é que nós pudemos agora fazer e promover a produção de várias vacinas. Então, eu só vou fazer quando a transcriptase reversa lê o RNA e produzir o DNA, ele já está sequenciado. Eu vou agora e comparo com as sequências existentes dos novos vírus e vejo se é variante delta, se é ômega, se é teta, e aí dá para eu saber se aquele material genético é viral ou se aquele material genético ele é celular. Foi alguém que perguntou aqui, como é que eu vou diferenciar se é o material genético celular ou viral? Agora você já sabe. Ele já foi sequenciado. E a primeira sequência do mundo do SARS-CoV-2 foi feita aqui no Brasil. Uma aluna de pós-doutorado e sua professora, que conseguiram, ela já estava fazendo um trabalho, falei, não, pega esse vírus aí, não é pandemia, me dá esse vírus, vamos sequenciar. Duas mulheres maravilhosas que evidenciaram, estão aí na ponta da ciência do mundo e são daqui, Made in Brasil, de Boa na Lagoa. Depois que você viu o PCR, bora clonar, povo. Clone, na teoria, é maravilhoso. A primeira coisa que eu preciso colocar para vocês é que clone não tem fecundação, povo. Dolly, quando foi apresentada para o mundo, os pesquisadores tiraram onda com nossa cara, dizendo o seguinte, olha, a partir de hoje, eu posso fazer o que eu quiser com DNA. E olha que não podia. O que é que eles fizeram? Um clone, povo, ele tem que ser geralmente, geneticamente igual aquele doador ou doadora da célula diploide. Professor, não entendi. É assim, olha aí, vai acompanhando o que está logo atrás de mim, ou então o que está aí na sua tela, beleza? Veja, vai ter uma doadora. Dolly foi feita assim, ó, pegaram uma célula da glândula mamária dela, que já é diploide, uma célula já envelhecida, diploide. Pegaram a célula 2N, pegaram o óvulo anucleado. Veja, a espécie A foi a doadora do núcleo 2N, beleza? Espécie A, doadora do núcleo 2N. Olha aí na sua imagem, tá? Pegaram agora o óvulo de uma outra ovelha, que eu vou chamar aqui nessa aula de espécie B. Pegaram o óvulo dela e tiraram o núcleo, de boa, e transpuseram o núcleo da ovelha A para a célula da ovelha B. Pronto. Aí agora eu tenho membrana plasmática e citoplasma da célula B, só que o núcleo da célula B veio da célula A. E esse núcleo já é 2N, querido. Não preciso fazer nenhuma fecundação. E eles tiraram ainda mais onda. Pegaram uma terceira espécie que serviu de barriga de aluguel. E pegaram agora essa célula B com núcleo A e colocaram dentro do útero de uma espécie C. Recapitulando, núcleo da espécie A, núcleo 2N, membrana plasmática e citoplasma da espécie B, pegaram essa célula agora e transpuseram para o útero da espécie C, nasceu Dolly. A pergunta a ser feita, e você já sabe, Dolly, quando nasceu,
A maior parte da carga genética dela era da ovelha A, da B ou da C? Coloca aí para mim. A genética de Dolly pertencia a maior parte à espécie A, espécie B ou espécie C? Coloca aí para mim, vai. Espécie A, espécie B ou espécie C? Bora, coloca, estou esperando, coloca aí. Espécie A, espécie B ou espécie C? Olha, sábado, uma hora dessa, você não vai errar, não, viu? Não é errar, não. Bora. A carga genética de Dolly pertencerá à espécie A, à espécie B ou à espécie C? Isso, muito bem. Muito bem, exatamente. Só que cuidado. Cuidado que o Enem tem sido sorrateiro nos últimos anos. Se perguntar o seguinte, a carga genética mitocondrial pertencerá a B, ou vai pertencer a C? De novo, a carga genética mitocondrial de Dolly pertencerá à ovelha A, à ovelha B ou à ovelha C? Me diga aí, Vavá. A carga genética mitocondrial daquele clone que eu fiz pertencerá a B ou a C? Diga aí para mim, vá. B, olha aí, povo, muito bem. B, exatamente. Viu que é fácil? Clonar é fácil, povo. E esse clone, ao final, ele é normalmente geneticamente igual àquela espécie A doadora do 2N. Agora, cuidado com essa sacada. Gene mitocondrial é quem doou citoplasma, espécie B. Gene da característica genética da célula é quem doou o núcleo, espécie A. E a espécie C, ela não tem nenhuma informação genética normalmente, porque ela é doadora apenas do útero. Ela serviu como barriga de aluguel. E olha que isso foi feito há muito tempo, de uma forma maravilhosa, e foi apresentada assim para a nossa espécie, beleza? Você viu até agora a chamada RT-PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase feita exclusivamente para a nossa pandemia, porque o vírus é de RNA, não é uma PCR normal, é na realidade uma PCR que copia o RNA, produz DNA e agora a máquina vai desnaturar, anelar e estender. Acabou de ver clonagem que não tem fecundação. Mas se você perceba aqui atrás, ó, tem palavra, então aí na sua tela. Está vendo aí onde tem eletrofusão? Também pode ser eletroporação. Professor, como é? Veja que eu lhe disse, não tem fecundação. Então, quando a espécie A doou o núcleo 2N para o óvulo que estava sem núcleo, esse óvulo sem núcleo, ele precisa entrar em mitose. Então, começam a gerar DDP com pipetas específicas de diamante ou de ouro para gerar uma eletrofusão ou eletroporação. É uma indução de mitose. Já que a célula já é 2N, não precisa ter fecundação. Vai sofrendo mitose, foi colocada dentro do útero da espécie C e nasce, então, Dolly. Então, lembrem-se, olha aqui, ó, essa eletrofusão ou eletroporação é um procedimento que induz aquele núcleo 2N a entrar em mitose e dá muito certo. Hoje fazemos a clonagem de vários animais e já fazemos há muito tempo de vegetais, beleza? Reação em cadeia da polimerase, você acabou de ver a clonagem e, por último, e não menos importante, e que vai cair esse ano no Enem, de novo, é a transgenia. Cuidado, queridos. A primeira diferença que eu preciso trabalhar para vocês é a alotransgenia e a eutransgenia. Presta atenção e foca aqui comigo. Olha para mim aqui, tá? Olha aqui para mim. Existe uma diferença de transgenia. Existe a alotransgenia, que é aquela que você já conhece, que é quando o material genético da espécie A vai ser doado para a espécie B e esse material genético ele entra em atividade. Então, ó, peguei, por exemplo, o exemplo que eu dei essa semana lá para o pessoal de Juazeiro, lá de Brejo Santo, lá no Ceará, beleza? Nátalo está aqui, beijo grande, abraço para todo mundo que está me assistindo também, pessoal do Ceará, pessoal de São Paulo, Sergipe, pessoal aqui de Recife. Vê, essa semana eu trabalhei com eles, ó, e aqui é uma revisão. Eu peguei o gene do vagalume, o gene que faz com que ele acenda o bumbum, tá? E coloquei na soja. Isso foi feito pela primeira vez no mundo, povo, em 1989, na empresa brasileira
de Pecuária e Pesquisa, aqui do Brasil, Embrapa, 1989, povo. Olha que maravilha. Pegaram um gene chamado de Lúcifer, meu Deus, foi o capiroto, é o nome do gene, tá? Colocaram na soja e a soja começou a brilhar no escuro. Ou seja, a soja recebeu carga genética de um outro ser vivo e expressou essa carga genética. Quando começou a expressar essa carga genética, ganhou um novo fenótipo. Foi meio que uma árvore de Natal natural, uma soja de Natal brilhando no escuro, mas deu certo. A Embrapa quis apenas saber será que se eu colocar uma carga genética de um DNA, carga genética de um ser vivo, de uma espécie completamente diferente, reino animalia, em botânica, será que vai funcionar? E funcionou. Uma das primeiras empresas do mundo a fazer esse processo transgênico foi a Embrapa. Olha que maravilha. Você teria descoberto isso no Globo Rural, mas teria que acordar muito cedo, né? Desde que eu acordo e trabalho uma aula maravilhosa como essa para você aprender, tá? Então foi a Embrapa que fez isso. Só que veja, tem diferença. O transgênico que eu acabei de te explicar, a gente chama de alotransgênico. Se eu pegar, professor, indivíduos da mesma espécie, eu posso trocar genes com eles? Posso, mas é um transgênico diferente. Eu chamo de eutransgenia. A alotransgenia é essa. Olha aqui que lindo. Pegaram uma alga, beleza, diretamente, conhecida há muito tempo, diretamente como alga azul cianobactéria, e pegam o gene dela e transpõe para dentro de outros seres vivos, queridos, para células. Por exemplo, você está vendo aqui, ó, tá vendo? Sequenciamento da cianobactéria Nostroch eliprosporum, tá vendo aqui? Ela tem uma substância chamada de cianovirina, onde você pode pegar esse gene e pode colocar, por exemplo, em milho, pode colocar em vegetais em geral. E nós vamos formar a chamada biofábrica. Biofábrica. Olha que maravilha. Eu peguei o gene de uma alga, beleza? O gene de uma cianobactéria, cianobactéria. Esse gene ele produz a cianovirina. E a cianovirina, queridos, ela é utilizada para barrar a reprodução do HIV. Só que vê, se eu for esperar a reprodução de cianovirina em bactéria, pode demorar muito. O que é que eu faço? Uma empresa muito pequenininha, microbiológica, produtora de cianovirina. Eu pego o gene dessa cianobactéria, transponho para células vegetais, eu posso colocar em soja, em sorgo, eu posso colocar em outros vegetais, eu cultivo os vegetais e eu agora vou pegar a cianovirina, uma substância naturalmente produzida em cianobactérias, só que agora eu coloco em vegetais e posso fazer aí, como vocês estão vendo, ó, creme dermatológico, gel intravaginal, para evitar, por exemplo, a proliferação do HIV. Queridos, isso é o que eu chamo de biomaquinaria, bioindústria. Quando a gente fala indústria, na tua cabeça veio algo muito grande, né? Não precisa. Em um pequeno laboratório, você consegue produzir cianovirina para tratar o HIV muito rapidamente, um espaço de tempo muito pequenininho, e você não precisa ter muitos artefatos, e é teoricamente barato. Então, transgênico, que você conhece, é o alotransgênico. Quando eu pego o gene de uma espécie, insiro em outra e esse gene funciona. Ó, a soja, o sorgo, não produziriam cianovirina. Eu pego o gene da cianobactéria e adiciono nesse vegetal. E ele agora começa a produzir o material de interesse que a questão vai te pedir esse ano ainda. E a cianovirina, ela é bem utilizada para tratamento anti-HIV. Repetindo, agora, vocês viram comigo a PCR, tirar cópias de um mesmo DNA para que você possa otimizar seus estudos. Vocês acabaram de ver também a característica de clonagem, que não tem fecundação, e sim eletroporação indutora de mitose, para gerar organismos geneticamente parecidos àquele doador da célula 2N. E acabou de ver comigo aqui também a transgenia. A alotransgenia é aquela que você já conhecia. A alotransgenia é aquela que onde eu pego o gene de uma espécie, introduzo em outra e ele funciona, e ele se expressa. E a autotransgenia é quando eu coloco genes da mesma espécie entre si e eles vão se expressar. Queridos, até o presente momento ficou bom para você? Eu me fiz entender para todos e todas, porque eu já estou preparando aqui o meio de campo, esse palco,
para que vocês possam desenvolver conhecimento para a melhor aula de literatura da sua vida. Eu estou preparando o meio de campo para você poder perceber assim, caraca, transgênico é massa. Transgênico é massa, mas você vai ver uma aula de literatura que você nunca viu na vida. Você vai ficar assim, rapaz, eu achava que literatura era bom, mas não achava que não era tão bom assim não. Estou preparando o meio de campo aqui. Mas até o presente momento, eu me fiz entender para, olha aqui de novo, reação em cadeia da polimerase, clonagem e transgênico. Até o presente momento eu me fiz entender, massa, né? Massa, deixa eu ver ali, alguém pediu para massa. Repete os tipos de transgenia. Agora, Júlia, é assim, ó, é a alotransgenia, é a que você conhece, Júlia. É aquela onde eu pego o gene de uma espécie, coloco em outra espécie e ele agora é ativado, beleza? Espécie A e espécie B. A autotransgenia é quando eu pego o gene de uma espécie e transponho para a mesma espécie. Você deve estar se perguntando, mas peraí, a outra espécie não tem? Não necessariamente. Às vezes, Wagner, que está aqui na minha frente, é da minha mesma espécie, ele tem um gene que gera beleza nele e não em mim. Então eu pego o gene dele, que é da minha espécie, e coloco em mim. Nele se expressou e em mim nem tinha, entendeu? Aí o que eu faço? Não é da minha espécie, eu pego o gene dele e coloco em mim. Quando se expressar, aí eu começo. Opa, tudo bem, meu querido? E aí, muito bom dia, boa tarde. E aí, vamos para a aula de geografia. África, para cima. Pronto, é o gene Wagner Rocha. Então, veja, é da mesma espécie que a minha. Só que ele tem um gene, eu também, mas em mim não funciona, povo. E nele, sim. Aí eu pego o gene dele, coloco aqui, aí começo, ó, botar a mãozinha aqui. Tudo bem? Você que está em Recife, loiras, morenas, ruivas, aí por dentro. Pronto, aí começo agora a ter o gingado, a malemolência e a beleza do melhor professor de geografia que você já teve na vida. Todo mundo entendeu? Massa? Júlia, massa, show de bola. Ó, gene WR, exatamente, ó, gene Wagner Rocha. Deu para perceber? Com exemplos práticos e didáticos, Enem nenhum te derruba. Seja em clonagem, seja em biotecnologia, seja em transgenia, em qualquer que seja o assunto. Mas veja, biotecnologia é um assunto massa. Fotossíntese, você acabou de ver com meu parceiro, meu noivo, quer dizer, eu sou a noiva, né? Meu noivo aí. Não, a gente casou, né? Meu marido. Você viu a interação de cadeia alimentar com fotossíntese e digestão. Acabou de ver biotecnologia com nível massa, nível alto. Alotransgenia e eutransgenia, mas nível bom, para que você possa pegar sua nota lá no seu primeiro dia e dar um pipoco, nível bom mesmo é literatura. Queridos, preparei o meio de campo para que você pudesse entender. Até o presente momento, vocês entenderam tudo que eu trouxe aqui de biotecnologia. Me dê um feedback aí, me dê um feedback na alo e na eutransgenia. Até o presente momento eu me fiz entender para todos e todas. Me dê aí um feedback. Beleza? Beleza. Isso, Ana Beatriz disse que eu sou casado. Exatamente, porque eu esqueço, eu tenho esses lapsos de memória que eu esqueci. Massa,